Graça e paz do Senhor Jesus. Você está feliz com o Rei da Glória? Coisa boa é poder dizer que Ele é poderoso. Boa é poder cada dia confiar na Tua palavra e em tudo que Ele tem feito e continuará fazendo por nós. Ficamos felizes com esse convite e aproveito a oportunidade para também agradecer ao pastor Ademir, que sempre estamos fazendo esse intercâmbio, ou seja, tenho recebido ali o suporte de uns servos de Deus, inclusive agora no dia da ceia, o pastor Kleber estará conosco ali, e por esses dias também foi uma bênção, e a obra de Deus é assim, nós vamos colaborando com os outros, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, amém? Eu quero aproveitar o tempo que nos foi concedido. E eu convido para que você se coloque em pé. Nós vamos fazer a leitura de dois textos no Evangelho de João. Primeiramente, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 15, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E o versículo de número 15, amém? 15. Glória a Deus. Amém? Se você estiver com dificuldade aí, olha para a esquerda, para a direita, sempre tem alguém aí que pode te ajudar na leitura, amém? Glória a Deus. Passamos a leitura. O versículo 15 vai dizer assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Se você puder, diga comigo, amigos. Muito bem, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Agora você vai voltar lá no capítulo de número 12, amém? Capítulo de número 12, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Glória a Deus. Jesus é ungido em Betânia. Quero também dar boas-vindas a você que está nesta live conosco, acompanhando esta ministração, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Quero dizer, em nome da Igreja Batista Lausanne, que você é muito bem-vindo também, amém? Palavra do Senhor, no capítulo 12, vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Versículo 3: então Maria
pegando um frasco de perfume, em outras traduções, um vaso de alabastro, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Glória a Deus. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Glória a Deus. Versículo 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Por fim, no versículo 7. Mas Jesus disse: deixai-a. E eu quero que você somente repita comigo essa primeira parte do versículo: deixai. 1, 2, 3. Deixai. Glória a Deus. Senhor, mais uma vez, na Tua presença, nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te exaltar. Nós reconhecemos, quando estamos aqui, que é o Teu Espírito, Pai, que é a Tua vontade, Senhor, que é o Teu querer. E nesta noite, na liberdade do Teu Santo Espírito, nós queremos, Pai, entregar aquilo que o Senhor tem testificado aos nossos corações. Por isso, que o Teu povo possa estar tranquilo, sabendo que o Senhor está conosco e nos concede a vitória. Você pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero propor nesta noite um tema para esta mensagem, que diz assim: quem somos no reino de Deus e no relacionamento com o Mestre. Quem somos no reino de Deus e no relacionamento com o Mestre. Amados, quando eu comecei a meditar nesta palavra, o ministério público do Senhor vai começar ali no Mar da Galileia, e ali a primeira amizade, o primeiro encontro, um dos primeiros encontros que o Senhor tem é com Pedro, e Ele cria ali uma amizade com Pedro, no sentido de que quando Ele ia ministrar, Ele estava ali e utilizava o barco que Pedro trabalhava. O Senhor utilizava esse barco, e ali Ele ia ministrando, ali Ele ia ensinando. Então criou-se ali um nível de amizade, e desta amizade nós vamos observar que na vida de Pedro vai acontecer algo diferente. Ele deixa de ser pescador de peixe, e pela palavra do Senhor, ele se torna pescadores de homem. Então, se eu fosse dar um verbo para a vida de Pedro, Pedro era alguém que pescava, e a partir daí, ele vai se tornar um pescador de homens. Na sequência, o relacionamento que o Senhor ele vai começar é com os 12, que assim foram escolhidos. O Senhor sempre estava, vamos dizer que um tempo maior, um tempo, assim como nós denominamos hoje, um tempo de qualidade, porque Ele estava preparando
esses apóstolos, os quais enviariam para ser seus representantes. E esse relacionamento vai crescendo, e nós vamos encontrar um pouco mais adiante, na sequência, o Senhor, Ele também, quando lemos aqui o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar o Senhor também mantendo um relacionamento e enviando 70. Nós temos os 70 que foram, e eles voltaram felizes, porque existiu ali, com certeza, uma grande vitória. Eles viram aquilo que de uma certa forma já tinham também aprendido. Eles viram ali o poder de Deus, eles viram a glória de Deus ser manifesto, eles viram os sinais, os milagres e as maravilhas que o Senhor estava fazendo. Nesse interim, nós precisamos lembrar exatamente de relacionamento e de amizade. Nós vamos encontrar aqui esses 3 personagens, onde o Senhor sempre estava junto. Eu gostaria também de ler aqui no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas nós encontramos, engrandecido seja o nome santo do Senhor, em Lucas 10, louvado seja Deus. Em Lucas 10 nós vamos encontrar o Senhor fazendo ali uma visita, na casa de Marta e Maria. E nesta visita, eu fiquei meditando nesta família, e eu fiz esta pergunta, porque quando nós olhamos a narrativa do discípulo Lucas, porque ele não era apóstolo, ele veio posteriormente, Lucas, médico, eu fiquei pensando no momento em que estava lendo aqui, porque são 5 versículos, que entra aqui nesse capítulo 10, começando ali com a missão dos 70, e depois vem a parábola do bom samaritano, e aí vai encerrar na casa de Marta e Maria. E aqui eu fiquei observando e fiz essa pergunta para o próprio texto: qual a razão que Lucas ele teve de incluir esta passagem, esses 5 versículos? Qual a razão? E quando nós olhamos isso, nós ficamos maravilhados, porque o nosso objetivo com essa ministração, com esta palavra, é verdadeiramente falar sobre essa questão, a questão do nosso relacionamento, e como o Senhor, Ele vai trabalhando, Ele vai tratando com aqueles que eles vão formando. E por incrível que pareça, aqui o Senhor, Ele já estava próximo, de passar pelo Calvário. E interessante que nós entendemos que a casa a qual o Senhor ele era acolhido, a casa de Marta e Maria e Lázaro também, era uma casa onde o Senhor ali ele ficava mais à vontade. Ali ele estava tranquilo, de uma certa forma. Naquela aldeia de Betânia, não era como ele está lá no meio da multidão, não era como ele está junto dos religiosos, combatendo e colocando cada um no seu devido lugar. Não, na casa de Maria, na casa de Lázaro e de sua irmã, ele se sentia à vontade. E aqui nós vamos observar, se você estiver com a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos observar que quando Jesus ele chega, e foi o primeiro momento que ele teve na casa
destas mulheres, nós vamos ver que aqui é quebrado uma tradição dos próprios mestres religiosos, porque ele está ministrando aonde? Na vida de mulheres. Eu estou aqui, engrandecido seja o nome do Senhor, no versículo 39, que vai dizer assim, que Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. É interessante que nós começamos a ver na casa de Maria, que alguns denominam como a casa do conforto. O Senhor, ele começa a desenvolver exatamente esse trabalho. E o objetivo era esse. E com isso nós aprendemos hoje. Nós precisamos, e foi por isso que o Senhor, ele me deu esse tema, nós precisamos saber quem de fato nós somos no reino de Deus. Quem de fato nós somos e o que nós estamos fazendo. Porque aqui, quando o Senhor, ele chega nesta casa, começa aqui na vida desta família um aprendizado que foi muito importante. Entre outros lugares que ele foi, Jesus foi na casa de Zaqueu, ele esteve ali na casa de Zaqueu, sim, ele esteve na casa de Zaqueu, ele esteve em outros lugares, ele esteve no poço com a mulher samaritana, mas nós percebemos que em todos esses lugares, como na casa de Lázaro, como na casa de Maria, ali começa um grande aprendizado. Então, olhando a narrativa de Lucas, nós vamos ver aqui, nós vamos aprender que o Senhor, ele vai, de uma certa forma, fazer um trabalho tão especial na casa deles, que nesse momento aqui, Marta estava ali fazendo os serviços domésticos. Eu até quero dizer assim, você com certeza vai concordar comigo, estava preparando ali um alimento, algo melhor para o mestre, assim como nós costumamos dizer, um manto terra, bem delicioso, uma comidinha especial, mas em algum momento, o Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai, de uma certa forma, chamar a atenção de Marta. E quando ele chama a atenção de Marta, ele vai falar, Marta, Marta, está escrito assim, está escrito aqui, Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado eu ficar sozinha e servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda, aqui na minha tradução está inquieta, ansiosa, e se preocupa com muitas coisas. Porém aqui nós vamos entender, e essa palavra ela tem um peso muito grande, principalmente nas nossas vidas, nós que entendemos a importância de fazer amizade, de criar amizade no reino de Deus, de formar pessoas. Se nós não nos relacionamos, e nesse relacionamento aqui, cada um aqui vai aprendendo o que pode fazer. Então nós encontramos aqui Marta aprendendo e crescendo na adoração. Nós encontramos, melhor dizendo, nós encontramos Maria crescendo na adoração, estando ali aos pés do Senhor. Mas de repente Marta, ela também tinha o seu valor, porque ela estava
oferecendo ao Senhor uma adoração diferenciada. Ela estava também preparando o melhor que ela tinha. Então nós precisamos cada vez mais, dia após dia, entender a importância de podermos apresentar para o Senhor o melhor. Então a pergunta que fica: quem nós somos? E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Então, na vida destas mulheres, quando nós avançamos um pouco mais, teve dia de alegria. E quando Jesus ele estava ali, nós não vemos o texto aqui, não fala que tinha aquele tumulto, alguém querendo chegar, porque tinha uma casa que Jesus foi, e tiveram até que tirar o quê? O telhado. Porque todo mundo queria ali receber uma cura, receber uma libertação, receber uma vitória. Mas não era o caso. Só que nós vamos entender uma coisa importante neste momento. Que quando o Senhor vai se afastar, porque estão querendo matá-lo, acontece o pior. Assim como teve o Senhor dias bons na casa dos servos do Senhor, agora eles vão viver um dia mau. E no dia mau, como que nós estamos? Como é que nós estamos? O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos recebendo essa situação? E o dia mau foi exatamente esse. Eu acredito, parafraseando aqui, que Marta e até mesmo Maria buscaram alguns recursos, mas elas começaram a ver que Lázaro, ele estava indo de mal a pior. E naquela casa só existia ele. Só existia esse homem. E nesse momento, no Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos observar que ela se apressa em chamar o mestre. E o Senhor, ele estava a 32 quilômetros, ele estava longe dali, E chega a notícia que Lázaro ele estava doente. Ou seja, elas entraram logicamente e falaram: nós não conseguimos resolver aqui, mas nós temos Jesus, e Jesus ele vai resolver este problema, com certeza. E quando nós lemos aqui, o nível de relação, o nível de amizade que Jesus ele tinha, aleluia, com Lázaro era muito grande, E está escrito aqui, versículo de número 3: por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber esta notícia, o Senhor, ele deixou muito claro. Ele falou: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que vai acontecer exatamente aqui é que nesse momento o Senhor, nas suas atribuições, naquilo que ele estava fazendo, ele ainda vai demorar. Ele vai demorar para chegar. Ele vai demorar 2 dias. E aqui eu já começo a observar essa importância de quem nós somos, a importância de quem eram elas, porque mesmo elas tendo pedido que Jesus fosse até ali e orasse por Lázaro, aleluia,
ele ainda demorou 2 dias. Eu fiquei pensando no seguinte, eu parei para pensar e falei, hoje, está aqui o pastor Suíta, está aqui o pastor Ademir. Se você demorar 2 dias, o pedido de um irmão da igreja, e não aparecer, o negócio pode ficar meio bagunçado. Pode ficar meio, né? Mas graças a Deus que nesse cenário aqui, aleluia, quem estava ali, não era só o pastor, mas era o sumo pastor Jesus Cristo. Porque quando ele chegou ali, aleluia, a vitória foi grande. A vitória foi tremenda. Então, no nosso relacionamento, nós precisamos entender uma coisa. Servir Jesus, como nós olhamos aqui nessa história, não é só alegria. Tem luta, tem dificuldade, tem provação. E quando eu estava ali na minha casa meditando nesta palavra, eu lembrei de alguns momentos, e eu lembrei de momentos que eu vivi até aqui nesta igreja. Pastor, não sei se ele vai lembrar, já faz muitos anos, um dia nós estávamos juntos em uma missão, Marcelo, que morava ali no... Marcelo, uma situação, só vocês vendo para entender. E naquele momento a igreja tinha uma perua, né? E nós colocamos esse Marcelo na perua, levamos ali para o Hospital João Paulo. Aí o pastor olha para trás, eu ali com aquele rapaz no colo, segurando ele, dando uma assistência, né? Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que nós não vamos esquecer. E é nesse momento que nós entendemos que a palavra de Deus se cumpre. Quando nós sabemos quem somos e o que estamos fazendo, nós vamos verdadeiramente entender exatamente isso. O amor de Deus, e que existem amigos, na hora difícil, existem amigos mais chegados do que o irmão. Que em todo tempo também você tem que amar o amigo. Em todo tempo ama o amigo. E na angústia se faz um irmão. E o tempo passou, o tempo vai passando. O Senhor, Ele nos concede o Enzo, o nosso milagre, a resposta. E os irmãos sabem o processo que nós passamos. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que no dia da tua angústia, que no dia que você está com o seu coração apertado, é o dia que o Senhor, Ele move céu e terra. É o dia que Ele vem e nos acolhe. E eu estava ali naquele hospital, e só o Senhor sabe como eu estava ali. Olhando meu filho ali, já tinha passado mais de 15 dias. E quando eu menos espero, o pastor Ademir chega. Olha, o pastor sabe porque ele viu o meu estado aquele dia. E aquele dia o pastor Ademir chegou, ele orou. Eu pedi até lá, eu saí da UTI, nós ficamos um tempo juntos, fomos ali, tomamos um café. Olha, houve um renovo de Deus na minha vida naquele dia. Eu me senti verdadeiramente acolhido e entendi como o Senhor, Ele trabalha de uma maneira tão especial na nossa vida, que Ele não vai chegar nem antes e nem depois. Ele chega na hora certa. Eu quero dizer que a hora de Deus, ela chega
aleluia, na minha e na sua vida, e nós com certeza recebemos a nossa vitória. Então esta família aqui representada nesta casa, é uma família que fez a diferença, é uma família que cresceu no aprendizado, porque você vai olhar, você caminhando um pouco mais aqui, no texto que nós lemos, no primeiro texto que nós lemos, engrandecido seja o nome do Senhor, no capítulo 12, quando nós olhamos aqui, glória a Deus, quando nós olhamos aqui, vai passar os dias, ou seja, o Senhor ele já estava perto de passar pela crucificação, e o que vai acontecer? Ele chega ali naquele banquete. Jesus ele chega ali naquele banquete, e aqui nós já vamos ver o resultado disso. Nós vamos ver o resultado disso. Nós vamos olhar aqui no capítulo 12, já não é na casa deles, é na casa de Simão. Nós vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Marta, ela está o quê? Servindo. Amém? Marta está servindo. Ela está preocupada em servir. Aleluia. Lázaro, ele vai aparecer aqui e simplesmente está dizendo que Lázaro ele estava na mesa. E Maria, mais uma vez, ela estava aos pés de Jesus. E qual é o verbo na vida de Maria? Maria, ela estava adorando. Maria estava ali adorando. Maria estava ali preparando o corpo do Senhor para a sepultura. Ou seja, quando ela derramou aquele frasco, quando ela derramou aquele vaso de alabastro, o que vai acontecer? O cheiro, o perfume, foi naquela casa maravilhoso, ou seja, muito precioso, ungiu os pés do Senhor e enxugou, e toda a casa se encheu, e ali o cheiro daquele perfume. Mas naquele momento, alguém também vai aparecer, que é Judas. Só que, como é que Judas estava servindo? Nessa narrativa aqui, João ele foi contundente. João não teve dó. Quando ele está escrevendo lá, os outros não deram esse nome. Mas João falou que ele era o quê? Ladrão. Então o verbo na vida de Judas era roubava. E nós vamos encontrar, engrandecido seja o nome do Senhor, quando nós começamos a olhar as Escrituras, nós vamos encontrar verbos de ação na vida das pessoas, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o querer de Deus, a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Mas é necessário que nós entendamos uma coisa: o que é que nós estamos fazendo? Eu preciso, nesta noite, e foi o propósito que Deus colocou no meu coração, eu preciso sair daqui realmente pensando o que eu posso fazer. Se você parasse agora e pensasse, quando não é olhar para a vida do irmão, é olhar para a sua vida. Quem é você no reino de Deus? Se você fosse escolher aqui desses três verbos, vamos dizer assim, desses três verbos de ação aqui. Maria, me ajuda aí, ela amém? Marta, ela servia. E Lázaro?
Lázaro, simplesmente está escrito que ele estava. Espera aí, para um pouco. Há uma diferença. Se você fosse escolher, ou se hoje você, como alguém que serve nessa casa, em qual desses 3 verbos você está? Talvez se você olhar para o verbo de Lázaro, você vai dizer assim: eu estou aqui. Mas parece que é tão pouco. Parece que é quase nada. Só que quando o texto que nós acabamos de ler, esse contexto que nós vimos aqui, quando eu olho para a vida de Lázaro, eu vejo exatamente isso. Ainda que o texto ele não nos ofereça detalhes sobre quem foi Lázaro e o que ele fez, o texto não dá muita ênfase para isso. Mas se você observar, você vai ver que um pouquinho atrás, Lázaro ele estava o quê? Morto. E eu quero, logicamente, aproveitar esse detalhe e dizer: nós precisamos, receba essa palavra, meu irmão. Às vezes nós estamos mortos num relacionamento. Às vezes nós estamos mortos em um pecado que está nos sufocando. Às vezes nós estamos mortos nas nossas próprias ações. Será que nós estamos orando? Será que nós estamos jejuando? Mas espera aí, pastor, precisa. Às vezes, nós estamos passando por um processo e não estamos percebendo que estamos caminhando para a caverna, quem sabe? Que é um símbolo espiritual dentro da Bíblia, foi o caso de Elias. Ou nós estamos caminhando para o sepulcro. Nós estamos mortos. Mas é interessante que neste momento, que neste dia, que nesta hora, quem chega? O Rei da Glória. Eu quero crer que nesta noite, nesta casa, o Rei da Glória chegou. Aleluia. O Rei da Glória chegou com o teu poder, com a tua virtude. E aleluia, se alguma coisa o inimigo ele estava tentando colocar na tua vida para parar você, eu quero dizer que nesta noite está repreendido. Aleluia. Eu quero confiar no poder de Deus. Eu quero confiar que Deus ele está indo lá na tua casa. Deus está indo lá no teu trabalho. Aleluia. Deus ele está entrando aí dentro de você. E eu quero dizer que essa depressão ela não tem poder sobre a tua vida. Eu quero dizer que esta palavra, aleluia, que foi colocada e entristeceu você, ela está caindo por terra hoje. Porque quando Lázaro, ele estava, vamos usar essa força de expressão lá, todo enrolado, e já sem vida, e cheirando mal, o Senhor simplesmente falou: tira a pedra. E quando tiraram a pedra, o verbo na vida de Lázaro foi: deixai-o ir. Jesus ele não pediu nada para ele. Ainda que Jesus pedisse alguma coisa para ele: oferta nesse ministério aí, você recebeu uma grande vitória. Jesus falou: deixa ele ir.
E ele foi. Então, às vezes você está olhando para alguém e você está pensando que aquela pessoa não está fazendo nada. Mas eu quero dizer que só o fato de você estar aqui, aleluia, você pode olhar para o céu e dizer assim: eu estava morto, hoje eu sou vivo. Aleluia. Eu estava no lamaçal do pecado, Jesus me libertou. Ele me deu vida, Ele me lavou, aleluia, Ele me limpou, e eu estou aqui. E se você está aqui, aleluia, não importa se você está servindo, não importa se você está adorando, não importa se você está lá no estacionamento, aleluia, porque para esse culto acontecer, alguém está trabalhando, alguém está fazendo alguma coisa, mas importa sim que nós, aleluia, temos que trabalhar, temos que estar atento, porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas, e para Ele fazer grandes coisas na nossa vida, nós precisamos verdadeiramente entender quem somos. Fique em pé em nome de Jesus. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu creio que nesta noite, através da oração, eu não sei como que o pastor tem feito, mas eu creio que através da oração, nós podemos aqui levantar um clamor, e eu creio, não existe ministração da palavra sem que você saia do ambiente sem aprender nada. Aonde a palavra de Deus está sendo ministrada, você está sendo edificado, você está aprendendo e você está crescimento. Eu quero dizer que há crescimento aqui nesta noite. Eu quero dizer que há, aleluia, vitória de Deus nesta noite. Eu quero dizer que nesta noite, aleluia, você vai sair daqui pensando, e o Senhor, Ele vai te direcionar, e você vai com certeza fazer muito mais, porque não é para a IBF, não é para o pastor Ademir, não é para o seu grupo de comunhão, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Bendito de Israel, a tua palavra foi ministrada aqui nesta noite, e eu entendo, Pai, perfeitamente, que muitas vezes nós temos essa dificuldade de até nos encontrarmos do que iremos fazer, do que somos, ou do que podemos produzir no teu reino. Mas eu quero te pedir, Pai Santo, nesta noite, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos mostrar, ó Pai, aleluia, assim como o Senhor, aleluia, através do teu Filho, não perdeu tempo, através dos 12, através dos 70, através desta família com a qual nós aprendemos muito, porque aquilo que foi colocado na vida de Maria, foi deixado muito claro, que aquela boa parte nunca seria tirada, aleluia. E existem atitudes que nós tomamos, ó Pai, quando aprendemos e entendemos quem somos, que vai, aleluia, verdadeiramente fazer a diferença, porque um ato de Maria, porque quando ela, aleluia, estava ali e derramou nos pés do Salvador aquele unguento, até quebrando um protocolo, porque não era unguento nos pés, era água nos pés, mas ela jogou unguento. Mas o próprio Senhor disse: a minha serva está me preparando para a sepultura. Ela estava na visão do Espírito, e eu quero profetizar que nesta noite, que a visão do Espírito, que o poder de Deus, que a glória de Deus há de ser manifestada sobre esta casa, sobre esta igreja, porque, aleluia, o reino de Deus não para, e nós estamos nele, e vamos continuar aperfeiçoando a obra que o Senhor começou, Pai, a vida
dos teus filhos neste lugar, eu creio que o Senhor há de aperfeiçoar. No nome santo do Senhor, eu oro e já confio na vitória. E quem crê comigo, pode bater palma para o Rei, pode adorar o Rei da Glória.